Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. Vamos ver, então, o conteúdo de nossa aula. Aula de número 58, título da nossa aula, Da Europa para a Ásia, África e Oceania, o imperialismo que explora. Objeto de conhecimento, o neocolonialismo e imperialismo no século XIX. Vamos à aula. O imperialismo é filho da industrialização. Com essa frase, o ministro francês Jules Ferry demonstrava claramente a íntima relação existente entre esses dois fenômenos históricos. A mecanização da produção industrial, iniciada pela Inglaterra na segunda metade do século XVIII, correspondeu a uma verdadeira revolução no setor industrial, pois a introdução das máquinas possibilitou um gigantesco aumento da produtividade, decorrente do extraordinário desenvolvimento das forças produtivas no interior do modo de produção capitalista, que dotou as indústrias de uma capacidade ilimitada de produção de mercadorias. O neocolonialismo ele está intimamente ligado à questão imperialista. Olha a imagem que eu trago para vocês. A expansão imperialista no final do século XIX, o capitalismo. Olhem só, para o historiador Eric Hobsbawm, o fato maior do século XIX é a criação de uma economia global, única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo, uma rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas ligando os países desenvolvidos entre si e o mundo não desenvolvido. Olha só que interessante, para a gente ver então que esse imperialismo ele quer o quê? Começar a arrecadar aqui bens, arrecadar o quê, né? Arrecadar também matérias-primas, ok? Vamos ver, então, aí as duas grandes potências que foram atrás, então, né, dessas localidades longínquas. Principalmente duas potências, a França e a Inglaterra, que era a senhora da Revolução Industrial. Olha só, por que nós vamos, então, buscar nações não industrializadas, ok? Olha só, esse é um caminho encontrado, então, pelos governantes e empresários desses países que eu acabei de citar para vocês, né, a Inglaterra e a França, para conquistar novos mercados, numa nova corrida, então, colonial. O principal alvo dessa nova corrida colonial foram as nações ainda não industrializadas, como a Ásia, a África, além da Oceania. O que a gente vai buscar, então, nesses países? Primeiro, a gente vai buscar, então, mercados consumidores e, principalmente, mão de obra barata, tá ok? Então, de lá, o que eu vou retirar? Tudo aquilo que o meu país precisa para fazer o quê? A sua revolução industrial. Olha só, esse termo imperialismo, ele foi utilizado para designar as políticas de dominação do governo de um país sobre o outro, iniciado a partir da metade do século XIX. Esse domínio, ele pode ser, então, né, primeiro, territorial, né, exercido por intervenção militar, isto é, tropas de um país imperialista instalando-se no país a ser dominado, ocupando seu território. Imagina, então, aí a Inglaterra chegando lá na África com poder bélico. Naquele país ele não tinha esse poder bélico, então por isso que a gente diz aí, é uma o quê? É uma relação de poder entre quem está dominando e quem está lá sendo dominado. Uma outra relação que nós temos aí é a relação econômica.
concretizado por meio da interferência na vida econômica do país dominado. Esse era o maior interesse, então, desses países imperialistas. Quem são aí os países imperialistas? Olha só que lindo eu trouxe para vocês aí, né? A Alemanha, nós temos aí a França, a Inglaterra, a Holanda, a Itália, Portugal, a Bélgica. Então, olha só, as duas grandes potências, França e Inglaterra, as demais vão depois disputar territórios lá da África, da Ásia e da Oceania. Vocês estão vendo aí, né, um pequeno vídeo falando então sobre essa partilha da África. Olha só os países aí imperialistas, ok? A França, então, vai exercer seu poder lá na Argélia, a Bélgica no Congo e a Inglaterra na África do Sul. Esses países imperialistas, eles têm o quê? Uma missão civilizadora, que era aquilo que eles queriam que esses países dominados acreditassem. Olha só, a gente vai ver, então, né, sobre essa parte da ideologia. Essa missão civilizadora, ela é exatamente isso. O que é essa ideologia? Uma das principais justificativas europeias para o neocolonialismo do século XIX era essa missão civilizadora das grandes potências que tinham por obrigação difundir o progresso pelo mundo, tá? Isso era o que eles diziam. Essas potências europeias, elas faziam uso do darwinismo social. O darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem acabar por se tornar os governantes. Por outro lado, as outras, menos aptas, deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Era essa ideologia que eles difundiam, que eles queriam fazer com que esses países dominados acreditassem. Olha só, essa visão era uma visão deturpada da teoria da evolução das espécies do Charles Darwin. Porém, ela vai ser amplamente difundida na segunda metade do século XIX, exatamente por quê? Porque eu quero dominar. Um outro ponto que é interessante é o que? A questão da eugenia. O que é, então, essa eugenia, né? Através da ideia de que os países europeus brancos eram seres, então, mais evoluídos do planeta. Foi desenvolvida, então, essa teoria da eugenia, a qual afirmava que era necessário um processo de branqueamento das sociedades, principalmente dos países negros, tá? Então, olha só, através dessas teorias, os europeus justificavam todas as guerras imperialistas e a exploração que estavam submetendo os outros países, sendo esta chamada de missão civilizadora. Em outras palavras, para os europeus, eles precisavam levar a civilização para os países atrasados. Era exatamente isso que eles queriam, então, que esses países dominados acreditassem. Olha só, vale ressaltar que, além da exploração e dominação econômica, política e social, esse processo também leva a uma dominação cultural, na qual é imposta a cultura europeia para diversos outros locais. Vemos o reflexo deste processo ainda hoje. Por quê? Né? Porque eu quero, teoricamente, embranquecer, levar essa parte ideológica de que os brancos são superiores às outras nações, o que é uma visão deturpada. Olha só, trago para vocês um pequeno videozinho, então, falando sobre essas principais características do neocolonialismo. Olha só, vocês estão vendo aí alguns países como a França, a Inglaterra, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, que são países que saíram tardiamente, né, buscando, então, esses mercados consumidores e a exploração lá na África e na Ásia. O que eles queriam? Tudo aquilo que eles pudessem usar para a sua própria revolução industrial. Vocês viram aí diamantes, ouro, o uso do carvão, gente, do petróleo. A gente está em pleno século XIX, início do século XX. Eu quero o quê? Levar esses produtos para os meus países para melhorar a minha revolução industrial, para que a gente pudesse, então, encher os bolsos de dinheiro e vender, então,
para novos mercados consumidores. Lembrando que essa fase é essa fase, então, dos grandes empresários, dos grandes banqueiros, tipicamente, então, do século XIX, principalmente início do século XX, tá? Eu quero fazer a exploração, então, da África, da Ásia e da Oceania. E vamos às últimas características do neocolonialismo. Olha só. Resultou na ocupação da África e da Ásia pelas potências europeias, principalmente a França e a Inglaterra. Durou do século XIX ao século XX, sempre com as mesmas características. O que eles queriam? Buscar matérias-primas e mão de obra barata. Além disso, o que eles queriam? Vender os seus produtos industrializados. E assim finalizamos o nosso Contraturno Digital sobre o neocolonialismo e o imperialismo no século XIX. Vamos agora ao nosso Aplicando. Vamos testar o nosso conhecimento, então, com o nosso Aplicando. Olha só, uma questãozinha para a gente testar esse conhecimento. Semeando 2023, a expansão do imperialismo está relacionado ao crescimento industrial, tendo a liderança de qual país? Olha que pergunta interessante. Letra A, Inglaterra. B, Estados Unidos. C, Nova York. E letra D, Alemanha. Vimos, então, na nossa aula do Contraturno Digital que a Inglaterra, juntamente com a França, são dois países capitalistas. Mas aqui a nossa questão, ela está dizendo o seguinte: qual é, então, essa liderança? Quem é que exerce esse poder da industrialização? A gente sabe, então, que a Inglaterra, ela é a senhora da Revolução Industrial, a toda poderosa que inicia, então, esse processo que leva ao neocolonialismo, que nós vimos, então, no nosso Contraturno Digital. Olha só o que diz, então, o nosso gabarito comentado. Com o avanço capitalista, houve a expansão do crescimento industrial em escala nunca antes vista. Por isso, o país que se tornou a maior potência mundial foi a Inglaterra. É ela que vai começar a dominar e sair, né, para dominar então a África e a Ásia, juntamente depois com a França. Os demais países, eles chegam então lá nesse neocolonialismo depois que esses países, essas duas potências já estavam lá. Então não esquece, toda vez que você pensar numa grande potência capitalista do século XIX e XX, é a Inglaterra. E vamos agora às nossas considerações finais. E vamos então ao nosso mapa mental do nosso Contraturno Digital sobre o neocolonialismo, segunda metade do século XIX. Vimos aí que era uma missão civilizadora das grandes potências, o quê? Né? Levar essa ideia do darwinismo social, onde haveria uma superioridade das superpotências. Vimos aí que era uma ideia deturpada, né? Lá do Charles Darwin. Olha só, esse século XIX, ele vai estar muito ligado a esse capitalismo financeiro monopolista industrial. Ou seja, esses países industriais, eles vão ter dinheiro suficiente para fazer o seu imperialismo lá na África e na Ásia. Então, olha só, quem são esses países imperialistas? A Inglaterra, como nós vimos que era a grande senhora da Revolução Industrial, a França, a Alemanha, a Bélgica, Holanda, Estados Unidos, dentre outros. Vimos, então, que eles vão fazer o quê? Eles vão recortar, então, a África, a Ásia e a Oceania. O que eles queriam tirar, então, dessas localidades? Matérias-primas, como nós vimos também, queriam a mão de obra barata, né? Ou seja, queriam também o quê? Vender os seus produtos industrializados. Então, olha só, o que eram essas matérias-primas? Carvão, ferro, petróleo, metais preciosos, qualquer um, ouro, prata, diamante. E também queriam o quê? O aço. Tudo isso eles iriam usar o quê? Para sua própria industrialização neste século XIX. Esse neocolonialismo, ele mudou o mapa
da Ásia e da África. Por quê? Porque a gente recortou para essas superpotências. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e siga @Contraturno Digital. Até a próxima!